Olá, pessoal, boa tarde. Estamos voltando aqui com o Tem que Manter Isso Viu 18, temporada 2018. Temos uns anúncios para fazer, né? Antes de qualquer coisa, estou aqui com o Rafa. Vai ser o da política. Já que a gente ficou esse mês de janeiro meio de férias, então a gente vai dar a retomada no tema da política. A partir de março, a gente retoma a ideia de que todo primeiro domingo do mês a gente fala de política. Né, teve um evento bastante significativo essa semana, que foi o recurso do Lula no Tribunal Regional Federal, lá, oitava turma, enfim. E acho que é importante a gente nessa questão que ela vai determinar muitas coisas aí ao longo desse ano no âmbito da política. Então, acho que antes da gente começar a dar esses outros anúncios aí, deixa o Rafa dar um olá e depois a gente conversa. Então, pessoal, estamos de volta aqui, edição 2018. Foram 20 episódios aí ano passado. Esse ano, obviamente, essa temporada já está começando agora, em janeiro, então vai ter mais episódios aí ao longo do ano. E agradeço a todo mundo que tem acompanhado a gente, que também tem comentado e, na medida do possível, aí, participado. É muito legal ter esse feedback de vocês. E aí a gente também quer gradualmente melhorar, né, o nosso hobby aqui, que é discutir as coisas ao vivo na internet. Então a gente, esse ano também quer, enfim, melhorar algumas coisas para atrair mais ouvintes, enfim, ampliar o debate, né? Acho que essa é a nossa intenção desde o princípio. Eu acredito que a gente vai manter a questão do primeiro domingo do mês ser o domingo de falar de política. A gente só inverteu agora de estar falando no último domingo. O próximo a gente não vai falar de política, claro. Mas aí já no primeiro domingo de março, provavelmente já vai voltar a ter esse ciclo aí de todo primeiro domingo falar da política. A gente só inverteu por causa de alguns eventos e também a gente vai falar de outra coisa aqui que pode ficar para a semana que vem sem prejudicar o tema, né? E aí aproveitar os eventos, claro, mais recentes dessa semana, principalmente a condenação do Lula, né, em segunda instância. Bom, e a outra coisa também é que a gente inaugurou um canal no Mixcloud, então agora tem, além do material que está no YouTube, para quem, né, no Mixcloud tem a versão só áudio, bem mais leve e tal, mais, né, com um streaming mais vamos dizer assim. Então a gente também já vai, né, conforme saem os episódios, a gente vai gerando lá a página no Medium e depois a gente vai publicar também no Mixcloud. Aí dá para vocês seguirem a gente, né, e ouvir direto aí no celular, aplicativo, esses negócios. Bom, vamos tentar introduzir aí alguns temas dessas férias. Na verdade, até foi conveniente a gente ficar meio de molho aí esses dias. Primeiro que a gente fez esses ajustes aí, estamos tentando melhorar essas coisas. Mas também porque, cara, acontece muito pouca coisa nas férias, né, de janeiro, na política, né, os caras no parlamento, né, costumam sair lá para a terceira semana de dezembro, já não está acontecendo mais nada, o presidente da República sai de férias, o judiciário fica de férias uns 60 dias, sei lá quanto que é hoje em dia, mas é muitas férias esses caras têm. Nossos principais personagens da política foram tomar sua cerveja na praia e planejar seus próximos passos para esse ano. Mas aconteceram algumas coisas. O Rafa já mencionou aí do Lula. Eu acho que é um assunto muito importante, embora, na verdade, eu acho que desde o começo, na verdade, desde as primeiras... desde que esse negócio chegou lá no Sérgio Moro, inclusive,
Diferente, talvez, de outros casos, assim, tipo, né, Eduardo Cunha e tal, fica muito evidente o sujeito fez, e ao mesmo tempo é uma coisa menos sensível. Então você acaba até entrando no mérito de crime que o fulano cometeu e tal. No caso do Lula, o tempo todo eu fiquei meio reticente, principalmente porque, cara, os argumentos jurídicos são meio, enfim, eles são meio difíceis. Tem muita tecnicalidade, vi muita gente reclamando disso, isso ali do mérito da questão. De todo modo, né, o que eu tenho, né, assim, então, assim, acho que eu não tenho muito interesse em entrar no mérito da discussão, entendeu? Tipo, tem lá os argumentos da defesa de que não tem prova material, o que disso dá para a gente falar alguma coisa sobre isso, que isso é meio besta, na verdade, porque a gente usa outros tipos de prova o tempo todo, né? A gente, sei lá, o sistema jurídico usa o tempo todo e ninguém acha isso estranho. Né, o tipo de prova, sei lá, circunstancial, enfim, tem outros termos aí para isso daí, eu não sou meio especialista, não vou ficar entrando muito nesse mérito. Um argumento que eu vi que eu achei muito bom, assim, muito bom, assim, é meio bravo, é meio, assim, é bom do ponto de vista retórico, mas de todo modo ele faz a gente pensar, um que surgiu que fala do goleiro Bruno, né, que também contra o goleiro Bruno tem a prova material do crime, né, o corpo da Lisa, né, nunca foi encontrado. Ele não é acusado de ter cometido diretamente o crime, né? Ele seria um mandante, e aí algum daqueles primos dele, sei lá quem que era, esqueci o nome daquela galera, que teria matado a mulher, enterrado em algum lugar, mas ninguém nunca achou o corpo, ninguém nunca achou a arma, né? E que são aqueles itens, digamos, dos assassinatos, né? Você procura o corpo, a arma, o motivo, né? E o que a gente tem é basicamente o motivo, o sujeito que é o mandante, e ele está preso. Tem lá um conjunto de testemunha, tem um cruzamento de coisas, e tem a ideia de que ele, por mais que, como ele tinha interesse no que aconteceu, e eram pessoas do entorno dele, né, que ficou mais claro que cometeu o crime, não lembro se alguém confessou, enfim. O fato é que as pessoas consideraram lá que esse sujeito tinha domínio do fato, né, e é um pouco isso que para em torno do Lula em muitas das acusações que ele tem. O que me chamou a atenção sobre isso é que e parece que foi um dos argumentos de um dos desembargadores, né, o Lula foi acusado de 71 crimes, se não me engano, e o Sérgio Moro teria inocentado ele ou recusado 69 das acusações, estava condenando ele por duas. Mas acho que desde da época do mensalão, né, que rola essa sensação de que, cara, como pode, né, o Lula, que é o principal beneficiado de todo que foi pegando no PT, desde o José Dirceu e outros caras, os vários tesoureiros, né, que foram presos, condenados, fazendo coisas ali que, no fim, iam trazer algum benefício para ele. Talvez não um benefício pessoal, que seja, mas algum benefício ali do ponto de vista do projeto de poder, né, essas coisas. Desde essa época, você fica meio cabreiro que, cara, como esse cara não sabe, né? Bom, e aí no caso nesse caso específico, aquele triplex é uma parada meio ridícula, né? Porque afinal de contas, assim, não estamos lidando com valores. Talvez o meu desconforto do outro lado, né? Assim, do outro ponto de vista, com essa coisa que foi feita em torno desse triplex, perto do tipo de coisa que aconteceu, uma coisa meio esquisita, né? Tipo assim, um benefício meio pequeno e parece uma parada meio amadora, entendeu? Aí, enfim, mas ao mesmo tempo eu não, já que, né, eu vi um monte de juiz, de ex-ministro do STF dando opinião, os caras não querem dar opinião pessoal, a gente aqui pode dar opinião pessoal. A minha sensação é que, cara, alguma coisa o Lula fez, velho. E essa história desse triplex é muito mal contada, a reforma, embora tenha, a defesa
vamos dizer assim, acusa os delatores de estarem tentando se beneficiar e, de alguma forma, vamos dizer assim, tentando arrumar algum jeito de incriminar o Lula, porque é isso que os procuradores queriam, e aí, nesse sentido, estariam forçando um pouco a barra. O tipo de relação que esses caras têm, velho, é muito promíscuo, assim, muito estranha. A minha sensação é que, cara, alguma coisa tem. Só que o problema, né, não é o que eu de modo geral, é que, cara, isso tem um impacto político brutal. E eu acho que é isso que eu achava mais interessante da gente abordar aqui hoje, porque a gente, cara, chegar a conclusão definitiva sobre, cara, o triplex foi ou não foi em pagamento de propina. Mas, cara, do ponto de vista do cenário político, né, você ter o Lula condenado, eu não tenho certeza que ele vai ser preso, mas, enfim, e talvez fora da eleição, cara, isso gera uma porção de cenários que seria legal explorar. Então, acho que essa primeira fala sobre esse assunto eu queria deixar aí, Rafa. O que você está pensando sobre isso? Então, cara, difícil, né? Vamos lá. Eu até vi, enfim, refleti essa semana que até 2016 eu estava ainda acompanhando as denúncias do Ministério Público e tal. E lia as peças, assim, tipo, não tem nada a fazer, vou dar uma lida tal, para ver o que rola. E o que eu achei quando eu li foi que o Moro ia condenar o Lula pela questão da OAS estar pagando pelo armazenamento das tranqueiras lá que ele tinha com o presidente, né? Por quê? Porque ali tinha uma relação concreta tinha nota fiscal, tinha, enfim, a OAS simplesmente, gastou milhões armazenando tranqueira de paradas que era do Lula. Eu achei isso muito mais assintoso do ponto de vista de tinha mais provas em relação a isso do que o do triplex. Já o triplex aí entra nisso que você estava falando, né? Não tem há uma quantidade razoável de indícios que apontam para a ideia que era o Lula estava se beneficiando daquilo, certo? Sobre usar indícios e não uma prova cabal, eu acho que é um pouco dizer que os Nardoni só poderiam ser presos se tivesse uma câmera com eles filmando eles batendo na menina, entendeu? Ou jogando a menina. Na verdade, se você pega todos os indícios, o horário que o carro foi desligado, o GPS do carro, o tempo até o trajeto, o fato de ela não ter sido jogada do quarto onde ela dormia, foi do quarto do irmão, entre outras coisas. E, por exemplo, ter na camiseta do pai as mesmas fibras, né, que tinha na tela de proteção. Então, assim, tem uma prova cabal? Não, mas um conjunto de indícios aponta para uma conclusão, certo? Ouvi dizer também que o Lula recebeu um apartamento depois de ter sido presidente, não é crime, entendeu? Isso eu li um argumento jurídico lá que o cara falou, cara, um ex-presidente, porque é isso, né? O apartamento teria sido, na verdade, a relação com a obra começa antes, mas o benefício do apartamento ele só se cristaliza depois de 2010, né? Quando ele já tinha deixado de ser presidente. Então dizem também que não é contra a lei você ser presenteado por algum poderoso, entendeu? O ponto é que talvez, ou muito provavelmente, que foi levado em consideração, é que a OAS continuava, né, com os contratos com o governo, e a intenção seria essa. Porque o Lula também, como ex-presidente, ele não perdeu o seu poder de influência, né? Inclusive, ele não está sendo julgado só pelo caso do triplex. Tem também o da Operação Zelotes, que eu acho que é também bem mais bizarro, que tem a ver com o lance das montadoras e com a venda dos caças, né? Então, teoricamente, uma empresa
paga pela Saab, que é a empresa fabricante, a empresa sueca fabricante dos caças, que inclusive, se você procurar corrupção Saab, você vai ver que a Saab já já se envolveu em corrupção em outros lugares do mundo, mais ou menos nesse mesmo modus operandi, que é pagar lobistas, né, para eles convencerem governos locais. Então, a Índia comprou caças Gripen e tudo mais nesse mesmo esquema. Então, existe também um histórico dessa empresa sueca, né, que dizem que na Suécia é assim, assado, mas enfim, né, corrupção tem em todo lugar. Mais ou menos assintoso, mas tem. Então, na Operação Zelotes, viram que a empresa que recebeu da Saab dinheiro para fazer lobby para os caças contratou o filho do Lula para prestar uma consultoria que a própria Polícia Federal, tendo acesso ao material, disse que era só trechos copiados da Wikipédia, né? Uma consultoria que teria sido para a Copa do Mundo e para o qual eles pagaram 2,5 milhões de reais para o filho do Lula. O que é uma parada também muito esquisita, né? Para não falar do tal do sítio de Atibaia, que também ele não seria o dono, mas ele era o único usuário. Tem até uma dos áudios, né, interceptados, uma das gravações lá, os grampos, mostra o próprio filho do que seria o dono do sítio ligando para avisar que ele está indo lá, entendeu? Então, assim, digamos que o filho do dono do sítio liga acho que para alguém da família do Lula, se não para a própria dona Marisa, dizendo que ia no sítio. Então, esse sítio provavelmente também era do Lula, como esse apartamento também era reservado para o Lula, e o Lula ia morar lá. Quando ficou evidente que isso tinha algum problema moral envolvido nessas duas coisas, eventualmente não talvez, dependendo da interpretação, não é legal, mas assim, tanto o apartamento foi reformado, quanto o sítio foi reformado. Diz que a Odebrecht gastou 700 pau lá nesse sítio, e a OAS montou uma cozinha lá, e os valores, enfim, variam aí. Mas, enfim, teria sido também despejado algum dinheiro ali. Então, assim, o que eu acho... Eu vou resumir da seguinte forma, algo que eu li também, acho que no Twitter, que eu acho que o Lula não é inocente, mas acredito que ele esteja sendo perseguido. Por quê? Porque outros políticos, principalmente do PSDB, eles não têm tanto problema com a justiça, ainda que os indícios também sejam bastante fortes contra eles. Então, e assim, só para finalizar esse caso do Lula, acho que também é legal a gente entrar na questão dele disputar ou não a eleição, é o seguinte: o fato de não ter nenhuma prova contra ele, para mim, mostra que ao longo desses 10 anos, mais ou menos, como presidente, ali, desses 8 anos, o Lula aprendeu a ser safo, igual os caras que antecederam ele sempre foram, caso ele já não fosse, né, antes disso. Mas o fato de, por exemplo, existem muitas evidências em torno do tal do Instituto Lula, que mostra que o Instituto Lula era usado como um QG para tratar desses assuntos, só que o Lula nem tinha e-mail no Instituto Lula, por exemplo, justamente porque ele já não queria gerar provas, né, evidências que poderiam vir a ser usadas caso se descobrisse todas essas tramas aí de poder, né, que ele se envolveu. Então, acredito que o Lula talvez... É isso que é foda, né? Aquela que a gente acho que já citou uma vez, a teoria do sapo cozido, né? Você põe o sapo na água fria e vai esquentando a água aos poucos e ele é cozinhado. Ele não percebe que a água esquentando, se você vai aumentando a temperatura devagar. Então eu acho que o Lula não é assim, vou ser corrupto, por favor, me dá esse apartamento. Mas aos poucos ele foi se habituando com essas benesses e, enfim, caso ele tivesse alguma alerta moral na consciência dele, ele simplesmente desativou isso e falou, isso faz parte, entendeu? Não é nada demais e tal, e passou a aceitar esse tipo de benefício das empreiteiras, né? Ainda que ele nunca tivesse, ele sempre diz, eu nunca pedi um centavo, entendeu? Mas também quando davam sem ele pedir,
ele não recusava, né? Então é mais ou menos por aí. Pois é. E então acho que eu concordo com você. Acho que tem um tipo de perseguição em torno do Lula. Eu não sei. Às vezes eu fico me perguntando o seguinte: se essa perseguição ela eu não acho que ela seja uma perseguição de um esquema conspiratório, né? Como é colocado pelo PT, né? Teve uma entrevista da Dilma na semana, né? Acho que no dia anterior, ou 2 dias antes, né? Constrói uma narrativa dizendo que tem um golpe em 3 atos, né? E que na verdade sei lá, talvez a grande vítima do golpe não fosse nem ela, mas fosse, né? Porque ele é a grande figura e eu acho que essa narrativa da conspiração ela é um pouco difícil. Que tenha havido, né, que tenha havido uma conspiração, talvez, por exemplo, atores conspirando localmente, né, e às vezes as coisas convergem, entendeu? Eu não acho que tem uma articulação estilo Illuminati tentando, né, fazer alguma coisa maior. Eu acho que surgem algumas oportunidades, as pessoas conspiram em torno de oportunidades, né? A própria Dilma descartou que o Temer fosse não sei se ela fez isso porque poderia ser acusada de, né, ou se ela realmente acredita nisso. Ela, por exemplo, nessa entrevista, ela descarta que ele tivesse sido o cara que tivesse pensado a tal conspiração, o conspirador Eduardo Cunha. A própria narrativa dela teria se aproveitado, quando ele percebeu que teria as condições para ele virar presidente, ele se aproveita disso e meio que entra junto. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é uma coisas de oportunidades desse tipo e que aí algumas vezes as pessoas se articulam para fazer alguma coisa, outras vezes não. No caso do Lula, por exemplo, em relação à justiça, pode ser coisas tão triviais como você ter uma porção de policiais e procuradores cujas posições políticas os fazem preferir ou fazem, por alguma razão, querer, né, e uma razão política querer pegar o Lula primeiro, tipo o ódiozinho ridículo que a gente está vendo por aí, e não nada muito maior do que isso, entendeu? Não uma articulação envolvendo um monte de partido e tal. Eu acho que a coisa é mais tosca. Eu sempre acho que a coisa é mais tosca do que esse conspiração das elites. Eu não gosto do termo as elites ou o mercado, entendeu? Tipo, a elite, né? Melhor isso, né? A elite, o mercado, a mídia, entendeu? Eu acho que esses entes que funcionam como se eles tivessem um desejo bastante claro e articulado, né? Como se fosse uma espécie de grande indivíduo. Eu acho que isso não funciona assim. Acho que a coisa é mais complexa. Acho que sim, o Lula sofre algum tipo de perseguição ou tem menos acesso a quem pode livrar a cara dele com, talvez, a impressão que eu tenho é que, sei lá, o PSDB teve muito mais sucesso em aparelhar né, falando em aparelhamento, da mesma forma que o PT, no tempo que ele ficou no governo, ele aparelhou uma série de posições no poder executivo, né, de várias dessas empresas federais, ou mesmo dentro de universidades, uma série de órgãos, né, o PT conseguiu aparelhar, e tem muita gente que é militante do partido em cargos, né, mesmo cargos concursados, mas enfim, que estão lá em cargos de liderança, e isso gera mais benefícios, né, porque o PT tem uma articulação boa desse ponto de vista aí, sempre teve uma articulação, uma capacidade de articulação desse tipo. Eu tenho essa impressão de que o PSDB teve uma capacidade de aparelhamento de outros setores, especialmente do judiciário. Por quê? Cara, porque talvez tipicamente pelo perfil mesmo da galera que foi cursar os cursos de advocacia, né, os ministros que foram indicados desde a democratização aí, né, e no período do FHC eles sempre tiveram muita importância, né, teve escola, né, pega um cara como Gilmar Mendes, que tem a escola de direito de Gilmar Mendes é um troço, cara,
bizarro de capacidade. Ela é praticamente assim, você não vai lá para aprender alguma coisa, você vai lá para poder criar uma rede de contatos e conseguir entrar no mercado de juízes e advogados de, entre aspas, aí, alto nível. Eu acho que essa galera, ela tende a ser mais parte dessa, mais próximo do PSDB, e nesse sentido, como a Aécio e outros aí, ou o próprio cara lá de Minas, né, o Eduardo Azeredo, aí, que levou, cara, anos e anos e anos para conseguir, cara, andar com os processos deles, é porque essa galera é muito articulada dentro do Poder Judiciário. E aí, cara, nesse sentido, vamos dizer assim, tem um jogo dentro do Poder Judiciário que é desfavorável ao PT e favorável a políticos do PSDB e do PMDB. Acho que o PMDB também tem uma grande entrada e, enfim, o PMDB também tem outras entradas. O que é um negócio, acho que passando para outra parte, que é pensar o campo político diante disso, está tendo uma discussão, né, em torno dessa ideia de que está tendo uma judicialização da política ou uma politização do âmbito jurídico, né, do judiciário, né? E se fala aí de interferências de poderes, enfim, né, daqui a pouco a gente vai acabar tocando na história do Cristiano Brasil, enfim, mas tem a coisa, né, quer dizer, tem um argumento, né, o argumento, um tipo de argumento neutro do Fernando Barros e Silva na Piauí desse mês, que ele coloca assim, o sujeito fala assim, não, mas eu acho que as instituições estão funcionando, e o Lula está sendo julgado porque, não é o Fernando que fala isso, né, ele fala, esse é o argumento, o Lula está sendo julgado, é uma mostra de que as instituições estão funcionando, a polícia está investigando e os corpos estão sendo aos poucos pegos, né? Mas tem uma assimetria, e é evidente que que todo tempo que você fala assim, tá tendo uma politização da justiça, mas na verdade, velho, isso é quase que bobagem falar um negócio desse, porque na verdade, cara, né, o judicial, né, o sistema jurídico, ele é político, né? Ele é baseado em pessoas falando, ele é baseado em interpretação de uma certa lei, essa lei é produzida no âmbito político, né, do legislativo, então assim, cara, isso está rolando, isso vai continuar a rolar sempre, e esse não é o problema do que está acontecendo agora. Certos grupos, eles podem, e eles às vezes acabam conseguindo se articular para poder tirar vantagem desses sistemas. E nesse caso, talvez o Lula realmente esteja sofrendo um pouco mais, ou sofrendo uma dissimetria. A gente tem, né, um sujeito como o Renan Calheiros, por exemplo, tem um conjunto de acusações gravíssimo, e, cara, essa galera consegue protelar seus processos, cara, por anos e anos e anos, né? Sarney, o próprio Collor, né? Tipo, então, assim, é difícil, mas eu não acho que seja uma articulação conspiratória. Embora seja isso que talvez que o PT vai tentar vender na campanha. E aí a gente entra no problema que é, cara, que tipo de campanha política que a gente vai ter em 2018? Porque tinha essa impressão de que ia ser um negócio bizarro, né? A gente tem Bolsonaro no páreo, tem outros caras que estavam tentando entrar, a gente estava horrorizado com o Luciano Huck e não sei o que lá. Eu fico me perguntando o seguinte, cara, o que é um Lula podendo ser preso a qualquer momento numa campanha política? Né? Isso pode ser, cara, isso pode ser pior do que qualquer coisa que a gente já viu. Né? E aí, enfim, vou deixar você. Eu falei um pouco demais agora, mas depois eu queria tentar explorar alguns cenários assim possíveis do que pode acontecer na campanha, porque, cara, eu fico, na verdade, mais preocupado com isso do que acontecer com o Lula, né? Então, sobre a perseguição, eu não acho que seja uma conspiração. Porém, eu estava vendo, não sei se você viu, depois eu te mando,
mas hoje saiu um texto na Folha enorme de um jurista, professor da USP, o nome dele é Conrado Hibner Mendes, e ele é professor de Direito Constitucional, ele faz uma longa análise do judiciário e mostra que uma crítica bem incisiva ao STF, né, que ele está como um poder aí que está dificultando e prejudicando a democracia no Brasil. E aí ele cita vários pontos, né, a própria ideia de que o STF tem algum princípio iluminista, né, porque os outros dois poderes não têm, e ele até coloca que isso, na verdade, é um problema. E aí ele cita vários casos de dois pesos e duas medidas, né, e a real é que o judiciário como um todo, não só o STF, acho que o STF talvez seja o maior representante dos defeitos do judiciário, ele é um poder justamente por você só entrar de forma concursada e tem que saber, né, para ser juiz, para ser promotor, para ser desembargador, né, você tem sempre, digamos assim, teoricamente você está entrando por mérito, os caras acham que eles podem tudo, né, então assim, que eles são incontestáveis, com a diferença que eles não são eleitos. Você pode até eleger um presidente ou um parlamento péssimo, entendeu? Mas isso não é para sempre, isso não se perpetua. Geralmente, os maus políticos, ou que acabam caindo, né, em evidência de que são maus políticos, eles acabam dificilmente eles continuam. E se continuam, também são por outros problemas. Mas aí eles dificilmente se perpetuam como no judiciário de forma incontestável, né? Então eu acho que a perseguição que o Lula está sofrendo é um pouco de classismo, entendeu? A real é que essas pessoas altamente qualificadas e que se consideram impecáveis, que fazem o judiciário no Brasil, para eles, um cara pobre que era analfabeto, que liderava greves, entendeu? Ter se tornado um corrupto, para eles isso tipo, eles têm talvez, me parece, a mesma satisfação de ir atrás do Lula que tem o policial militar que pega um traficante ou um mero usuário de maconha, entendeu? Aquela coisa, tipo, ele não é uma pessoa de bem, entendeu? Então, eu acredito que essa perseguição não é de forma conspiratória, mas é porque o Lula era um cara pobre que conseguiu ascender na vida e hoje o judiciário quer mostrar lá, ascendeu porque era corrupto, entendeu? Ascendeu porque tem a moral frágil. Então, acho que é esse tipo de perseguição que a gente está vendo. Por quê? Porque o colarinho branco no Brasil, o cara que é corrupto, mas é educado, enfim, ele tem, sabe como usar os talheres e tudo mais, ele não é perseguido dessa forma como o Lula está sendo pelo judiciário. E entrando já, talvez, na questão dos desdobramentos, né, eu acredito que o Lula, pela idade dele, pelo que ele já... Digamos assim, o Lula, quando saiu, há cerca de 8 anos atrás, né, exatamente 8 anos atrás, quando ele saiu, ele estava muito em cima, ele tinha 80 e tantos por cento de aprovação ao redor do globo, né? Então, essa decadência do Lula nos últimos 8 anos faz com que ele tenha uma atitude para tentar limpar a barra dele. E a única atitude que sobrou é tentar concorrer de novo à presidência, entendeu? Infelizmente, é a única coisa que ele pode hoje fazer para tentar recuperar a estima que ele tinha antes e que para ele deve ser devastador você ser uma unanimidade e menos de uma década depois você ter esse nível de rejeição. Mas acredito que se não fosse o caso, ele nunca mais ia querer disputar presidente e eles, para mim, só está disputando, só entrou na disputa para tentar limpar essa barra e porque ele está sendo perseguido pela justiça, com razão ou não, aí tanto faz, mas acredito que os indícios, como eu falei, né, eu gostaria que essa sanha vingativa do judiciário também se virasse contra os tucanos,
contra o Laércio, contra o Renan Calheiros, contra o Jucá, contra o Moreira Franco, né? Seria muito legal se isso também se virasse contra eles. Mas eu acho que, infelizmente, o Lula só está concorrendo, só entrou agora nas eleições para tentar limpar a barra dele, porque ele, como já um senhor de idade, 70 e tantos anos, o melhor para ele era ficar de boa, curtindo os netos, do que ter que, de novo, gastar toda essa energia para governar o país, né? Você descreveu, acho que perfeitamente. Acho que exatamente isso que rola, esse tipo de perseguição que ele está sofrendo, perseguição, na verdade, de classe, e esse lance do... É muito difícil, né, esse lance do judiciário, porque ele se coloca, esse sistema, né, ele se coloca, né, ele se avora em torno de uma ideia, eles têm um conhecimento técnico, né, é uma espécie de tecnocracia, né, em que vira e mexe a gente vê também sendo sugerida como devendo permear os outros poderes também, né? Então, quando, né, os juízes conseguiram, né, que entrar dessa forma e ser nomeado dessa forma, a partir da ideia de que para você poder julgar, você tem que conhecer, as leis são muito complexas, você tem que ser uma espécie de especialista, né? Então, e aí vamos dizer assim, você passa a exercer o cargo pelo mérito que você tem, no sentido de que você é mais especializado do que outros nesse sentido, e aí pronto, aí gera toda essa empáfia. E como, né, nesse país, né, as pessoas que têm acesso a uma educação que podem dar a tal da, né, fazem parte dessas elites antigas né, Brasil, né, está formado aí uma espécie de poder, uma espécie né? O Brasil é muito estranho, né? Porque é isso, né? O Brasil tem um país tardio e tal, mas a gente vive numa espécie de feudalismo, né? O coronelismo brasileiro é tipo um feudalismo. E você tem esses grupos que eles se veem como uma espécie de aristocracia, né? Então a gente está ali flertando com o antigo regime, né? Então é como se a gente estivesse passando, né? É curioso como você menciona, não sei, eu não li os textos que você falou da Folha, mas é curioso pensar numa coisa iluminista, né? O iluminismo ele está num momento de transição, né? Você ainda tem esse grupo de pessoas. Aí você tem um questionamento que coloca aqui, cara, essas pessoas nobres não necessariamente são as melhores pessoas, né? E ter uma aristocracia seriam os melhores, né? O governo dos melhores. E aí você percebe que os que são considerados melhores por nascimento não são. Você tem que prover um conjunto de valores. Então, naquele momento ali, você começa a ter as monarquias constitucionais, né, em que você ainda tem uma nobreza que tem uma certa função no governo ali do Estado, mas você começa a ter eleições, né, para você poder dar alguma voz para essa burguesia, que no fim das contas, essa burguesia, a única aspiração que ela tem é ser nobre, né? O que ela não, né, ela tem dinheiro, ela tem poder, o que ela não tem é a nobreza. Então, o que ela quer ser é ser nobre, né? Então, tipo, eu também eu sou super desconfiado, né, da Revolução Francesa, por exemplo, porque, cara, a Revolução Francesa, na verdade, é a burguesia tirando a nobreza e querendo se tornar nobre. Nada de liberdade, porra nenhuma, né? A galera pobre vai continuar sendo pobre e vai continuar sendo explorada. E o Brasil, acho que ele tem essa... E o judiciário seria esse resto aí, seria o poder da nobreza, né, transfigurada nessa corporação da lei, né? E aí você, mas e como é que poderia ser de outro jeito? Cara, no passado teve outros jeitos, né? Você tinha situações em que os magistrados eram eleitos. Eles eram eleitos para ter um certo mandato, assim como os legisladores e tudo mais. Aí você tem um outro lado disso daí, que, cara, as decisões da justiça variavam de acordo com as pessoas que estavam exercendo a função de juízes. Que também alguém pode falar, mas
hoje em dia é a mesma coisa, né? O STF não deixa o Lula ser empossado ministro, mas deixa o Moreira Franco, né? Então, quer dizer, então também no nosso sistema, em que, em tese, você tem as pessoas lá que ficam lá vitalício, né, no cargo, que supostamente deveriam ter alguma coerência, e talvez você pode questionar a coerência das decisões que eles tomam, né? Que, enfim, então acho que o problema está por todo lado. Bom, e acho que o caso do Lula é muito isso, né? Na verdade, até lembrei aqui a história dele, da tentativa de nomear ele ministro, né, quando a Dilma ainda estava na presidência, e naquele momento, essa era a solução para tentar, né, dar um foro para ele e dar de alguma forma, tentar garantir, e eu acho que assim, nem acho, né, porque as pessoas ficaram com muita raiva disso naquele momento, mas eu acho que naquele momento da tentativa de nomear ele ministro, já havia uma percepção de que ele estava sendo perseguido, e essa era uma tentativa de ajudá-lo. E, cara, o que o Temer fez com os ministros dele foi exatamente a mesma coisa, né? Mas a galera ficou com muita raiva. E depois que acontece o impeachment, né, o Lula sai candidato, de fato, e ele já saiu candidato no dia seguinte, né, ao impeachment, né? Certamente já era uma tentativa de tentar proteger ele de alguma forma. Infelizmente, assim, talvez é a única estratégia que tinha mesmo para ele, né? E isso, na verdade, é foda, porque, cara, você vê algumas coisas. Em primeiro lugar, você vê o quanto, de fato, o PT é refém, né, enquanto, né, do Lula, do mito do Lula, né? Então, quer dizer, embora, né, as pessoas falem que o PT tem uma base grande enfim, tem certos mecanismos democráticos no interior dele, no final, cara, ele é totalmente dependente desse cara e está a serviço dele. Então, né, agora, com essa situação, na possibilidade dele ser preso, estão falando, o PT talvez devesse colocar outros candidatos, e aí fala-se no Fernando Haddad, fala-se também no Jacques Wagner, eu sempre ri dessa história desde o começo, mas enfim, é porque o Jacques Wagner tem uma relação com o Lula, né? Então, acho que a maior pegada do Wagner é porque ele tem proximidade com o Lula, poderia ser um nome que o Lula colocaria lá. Mas coloca assim, o Fernando Haddad é um quadro interessante, poderia ser um candidato do PT, né? Tá aí o PT falando que não, o Lula vai ser candidato até o fim. Vende-se isso internamente para a militância do partido como sendo, cara, a única coisa que o partido pode fazer para poder, sei lá, se sustentar enquanto partido, mas isso, na verdade, cara, isso é falso, velho. Isso é toda uma estratégia para salvar o Lula, né? E talvez uma aposta de que, cara, o mito do Lula é mais forte do que você ter um programa, né? Um programa de governo e tentar ganhar em cima de um programa, né? Inclusive, o PT com outro candidato explorando o problema do Lula, né? Agora, o que vai acontecer, a impressão que eu tenho que vai acontecer é que a gente vai ter uma série de os riscos que a gente tem, né? A campanha política vira um debate em torno da inocência ou não do Lula, em que você tem atacando o Lula com um ou outro, tipo a Manuela Dávila defendendo o Lula, sei lá, e o Lula se defendendo, então a gente vai fazer uma espécie de julgamento midiático da condição do Lula, né? E aí isso sendo isso sendo estendido para a população que vai lá na urna votar e decidir se o Lula é culpado ou inocente, o que não garante nada, porque a hipótese de que o Lula vença a eleição, né, de que eles consigam fazer, articular lá os recursos para ele sair candidato, entra no TSE, enfim, ele consegue estar lá na urna na época da votação. Essa galera que persegue o Lula também está inserida dentro de TSE e outras instâncias aí jurídicas do processo eleitoral e pode, mesmo ele tendo ganhado a eleição, né, caçar a candidatura dele, e aí você tem que convocar uma eleição nova, né, e que pode gerar sei lá, uma situação muito tensa, né? Imagina você tem uma eleição toda, o Lula ganha a eleição, aí vem alguém, caça a candidatura do Lula, você tem que fazer outra eleição, entendeu? Tipo, que eleição vai ser essa? Ela vai continuar sendo uma eleição em torno do problema do Lula. Então, a gente está
numa situação muito bizarra, né? Enfim, depois a gente pode falar também de quem que seria beneficiado imediatamente em torno disso, mas eu acho que, cara, a minha impressão é que daqui para frente, Lula até o ano que vem, e, cara, se a gente não continuar falando no ano que vem inteiro. Aí tem o seguinte, eu acho que vamos imaginar que o Lula tivesse sido inocentado na quarta, ou seja, não tivesse sido condenado. Eu acredito que, por conta disso, ele não ia disputar a eleição, entendeu? Que uma outra forma de dizer o que eu falei antes, que por ter sido condenado, agora é que ele vai disputar. Mas eu acho que ele não quer. E acho que a insistência do PT de que essa é a única saída, cara, prejudica todos os lados, todos os lados. Prejudica a gente conseguir sair da situação atual que a gente está, de pensar com racionalidade quais opções melhores de candidato a gente vai ter esse ano. Então, com o Lula, é aquilo. A candidatura do Bolsonaro ganha uma força absurda. Se o Lula não disputasse, esvazia totalmente as pretensões do Bolsonaro, entendeu? Porque o Bolsonaro, cara, você precisa de um debate para mostrar que ele é um cara muito tosco, né? É muito fácil para políticos experientes que vierem a disputar a eleição, como até o Collor, que disse que vai disputar a eleição, ele num debate ele é muito melhor do que o Bolsonaro e conseguiria ali formular as questões mais que colocariam facilmente o Bolsonaro numa situação vexatória, né? Como se fosse difícil isso. Na verdade, o Bolsonaro, enfim, ele é muito fraco como político e tal, né? Tanto em relação ao histórico dele, quanto em relação às atitudes dele, né? Ele é bem frágil do ponto de vista retórico e para debater questões inteligentes, né? Então isso ia ficar mais evidente de que ele talvez até as pessoas que votassem nele votassem com a mesma intenção de chacota que votam no Tiririca, que votaram no Enéas, entendeu? É mais não seria tanto um voto de protesto, mas do tipo, isso aqui é palhaçada mesmo, então eu já vou votar no cara que fala os maiores absurdos, né? E aí tem outra coisa interessante também. A quem agora interessa a luta que o PT e o Lula compraram, entendeu? Interessa a quem? Interessa ao Eduardo Cunha, interessa ao Cabral, interessa ao Temer, interessa ao Moreira Franco, interessa a todo o conjunto de políticos corruptos que já estão com problemas na justiça ou que vão estar, né? Principalmente o Temer aí no final do seu mandato. Então agora, digamos, é aquela situação absurda, né? A ideia de que, por exemplo, você falou da Dilma, né? Coitadinha, ela com certeza foi a mais prejudicada com o golpe, mas vai ter que ver mais uma vez o Lula disputando a eleição e se aliando à galera que teria comandado esse golpe. Não estou dizendo que é o Eduardo Cunha, e talvez até por isso ela já coloca no discurso de que quem deu o golpe mesmo foi o Cunha, entendeu? Porque ela também já sabe que eles vão ter que se reaproximar do Temer para tentar, digamos, desatar esses nós, né, que a eleição desse ano provavelmente vai ter. Mas, de novo, seria muito mais adequado, inteligente, né, que o Lula não disputasse as eleições e, sim, se ele for impedido judicialmente de disputar a eleição, cara, falando diretamente, vai dar uma merda grande, vai dar uma merda gigantesca. Por quê? Mesmo que, como você falou, ele não seja impedido, mas ele possa depois ser retirado, cara, com certeza, digamos, todo esse judiciário mobilizado, né, e que eu acho que é a figura do Gilmar Temer, que é talvez o ministro que mais age politicamente, de forma explícita, né, cara, todo esse judiciário vai se mobilizar e o Gilmar Temer vai fazer a mesma coisa que ele fez lá no TSE,
de não caçar a chapa Dilma Temer, ele vai se mobilizar para tentar tirar de novo o Lula da jogada de alguma forma. Então, assim, é muito triste, mas o ideal seria o Lula não disputar as eleições, mas provavelmente isso não vai acontecer. Então, é bem capaz que todo o estado de inação que o Brasil vive já pelo menos há 2 anos, né, mergulhado em corrupção total, ele se mantenha ao longo das eleições e principalmente se o Lula ganhar, porque daí é aquele abraço dos afogados na tentativa de salvar todo mundo junto ao mesmo tempo. É o esquema para estancar a sangria, né? É o Romero Jucá, né? Eu vi alguém, eu não lembro agora onde exatamente, mas tipo, a galera aventando a hipótese de que o Gilmar Mendes, Gilmar Temer, mas cabe, né? O nome, parece que eles são uma entidade, né? Que o Gilmar Mendes poderia, inclusive, já tá, né, poderia ou já estaria costurando uma solução bizarra que eles deram para o caso do impeachment da Dilma, né? Que é, né, aquela bizarrice que foi, eles tiraram ela do poder, se ela ia perder os direitos políticos, ela manteve os direitos políticos, né? O que, cara, tipo assim, né, rasga a Constituição. E já em curso, né, um plano que evidentemente vai depender da anuência do Lula, né, para do Lula não ser candidato, ou seja, ele ser impedido de ser candidato, cadeia, né? Porque justamente, eu acho que isso faz sentido justamente em torno disso que a gente está falando. Como a candidatura do Lula é exclusivamente uma tentativa de evitar que ele vá para a cadeia, né, de tentar de defender ele né, da prisão, você garante que ele não vai para a cadeia, sair do pleito e dar espaço para a galera fazer o que ela quiser. E aí, talvez essa fosse a solução Gilmar Mendes, que é você cria uma manobra jurídica qualquer, o Lula não sai candidato, e aí isso estaria, né, acordado com a condição de que ele não, né, se ser candidato, ele põe outra pessoa lá, um Fernando Haddad da vida que vai perder, e isso talvez apaziguasse, né, os ânimos, né, porque ele teria capacidade de tipo assim, não, mas né, de conter uma eventual, né, porque ao mesmo tempo me dá uma sensação de que, tipo assim, tem uma incerteza que cara, né, se o Lula ganha a eleição e é impedido de tomar posse, a população que votou nele entendeu? Eu não sei, né? Uma sublevação dessa ordem dependeria de uma capacidade de mobilização que o PT não tem mais, né? Porque tem uma galera dizendo, o PT perdeu, né, o contato com a base e não tem a capacidade de mobilizar uma coisa organizada. Então haveria uma espécie de explosão espontânea da população que votou no Lula, ou a galera ia falar simplesmente foda-se, entendeu? E talvez com alguns focos pontuais aí de alguma resistência, talvez até chegando a ser um pouco violenta, mas nada assim, viu, né? Então, assim, ficam umas incógnitas desse tipo. O Bolsonaro é um sujeito bizarro, né? Porque, na verdade, é isso, né? Bolsonaro, ele é jantado por qualquer uma eleição, no eventual debate, mas, cara, as pessoas podem votar em Bolsonaro, como você falou, por uma espécie de foda-se, né? Tipo, a galera que votava no Enéas e tal. Inclusive, tem gente dizendo que, talvez, nesse sentido, né, se o Lula fosse impedido de ser candidato, alguns eleitores do próprio Lula poderiam votar no Bolsonaro. Tipo assim, poderia haver um tipo de transferência nesse sentido. Agora, o caso do Bolsonaro também é curioso, porque para o Bolsonaro ter uma performance interessante na eleição, Lula seja candidato, né? Porque ele é o cara que está mais ganhando com o voto anti-Lula, né? No atual quadro de candidatos.
né, o Alckmin provavelmente vai tentar ganhar algum terreno, algum campo nesse terreno aí, tipo assim, ser uma espécie de anti-Lula moderado, e aí tentar atrair a galera com um discurso, mas a galera mais no ódio, assim, ela prefere um sujeito como, provavelmente vai preferir um sujeito como Bolsonaro do que um sujeito como Alckmin, que vai vir como deixa disso, com alguma tecnicalidade em torno de questões econômicas, etc. O fato é que vai ser muito difícil, porque diante do problema Lula, os próprios argumentos de sujeitos como o Alckmin, ou se você pensar para o lado da esquerda, sei lá, o Ciro, né, que talvez pudesse discutir algum tipo de proposta, porque, na verdade, vai ficar esse jogo de bater no Lula ou não bater no Lula. E aí, nesse sentido, também, esses outros outsiders aí, eu não sei nem, por exemplo, um sujeito como o Luciano Huck, que provavelmente veio com aquela conversa de não vou ser candidato e era lorota, um cara como esse pode ficar estranho ele entrar numa briga dessa, né? Porque aí ele vai entrar nessa briga para fazer o quê, né? Ele não vai para bater no Lula, pode ficar ruim com um eleitor que poderia votar nele. Então, provavelmente esse cara não vai entrar. Então, a gente vai ter uma galera em colo falando um monte de besteira, Bolsonaro, Marina falando, né, falando que não, né, que não gosta do Lula, mas também não é bem assim. Enfim, cara, eu acho que vai ficar um negócio bem estranho e totalmente esvaziado de propostas. E pior, essa discussão toda em torno do Lula vai jogar uma cortina de fumaça em torno da eleição do Legislativo, que cara, talvez o aspecto mais crucial dessa eleição seria a gente conseguir um pouquinho melhor do que a gente teve até agora. E, cara, isso pode também gerar uma cortina de fumaça gigantesca, cara, ninguém dá bola nenhuma para a eleição no Legislativo, cara, a coisa piorar ainda mais, né? Então, enfim, eu acho que, cara, o cenário é ruim, porque mesmo pensando do ponto de vista do Lula, fica difícil pensar que alternativa ele poderia ter a não sair candidato e a gente ter uma situação melhor. Achei só a última coisa, assim, sobre isso, me chamou a atenção que o El País publicou hoje no início do dia, acho que já não é mais a primeira manchete deles aqui, mas ele saiu com um editorial, raramente eles fazem isso, e era um editorial de 4 parágrafos, conclamando o PT a colocar um candidato que fosse preocupado em ganhar a eleição com um programa. E não, né, ele não disse isso explicitamente, mas fica evidente que ele estava dizendo, por favor, Lula de candidato para tentar salvar o Lula e coloquem, por favor, um candidato que possa tentar ganhar a eleição, porque, na verdade, né, é um problema grave, né? E isso me chamou atenção, porque, cara, os caras, de repente, do nada, fazem um editorial desse. Quem tem feito muito editorial é Estadão, defendendo o Temer e tal, e, de repente, vem um editorial do El País nesse sentido. Eu acho muito preocupante, na verdade, esse cenário. Assim. Eu também acho que está faltando candidatos com programas, né? E claro que ao longo do ano a gente vai conseguir, ao longo dos episódios, ir escavando, né, para dentro desses programas aí que aparecerem, porque programa no Brasil geralmente é um texto bastante frágil, né? Escrito só de forma genérica, como sem qualquer tipo de profundidade. Então a gente vai também ter a oportunidade de ver isso daí. Aí, enfim, né, a gente debateu aí, a gente falou bastante sobre a questão do Lula, né, mas também, assim, que eu me lembre, nas últimas semanas a gente está aí com a novela, né, da ministra do Trabalho, que é uma situação também completamente bizarra, porque eu não sei se você viu, né, mas parece que desde a aprovação da reforma trabalhista o desemprego continua aumentando, né? E 20 mil postos fecharam desde a aprovação, postos formais, né? Aquele que era CLT, já foram fechados 20 mil
depois da reforma, que seria justamente, óbvio, para gerar mais emprego, né? E aí já vai fazer praticamente um mês sem ministro do Trabalho, que mostra também que, enfim, né, tanto faz, tanto fez, e claro que todo mundo que nos ouve aqui sabe que ela só é ministra do Trabalho porque é a forma que o Temer tem de comprar o voto do PMDB. Mas, se não me engano, existem outros cargos de ministros aí vagos, né, que ainda não foram ocupados. Então, assim, eu acho que o governo Temer é o pior de todos, e eu já falei aqui, pelo que me lembre, já na época que a gente começou, mas eu acho que o governo Temer, ele é um governo constantemente do baile da ilha fiscal. Para mim, esse governo é muito baile da ilha fiscal, que é, galera, a gente foi pego, não vai dar mais para continuar, né? Espero que não. Então, a gente tem mais esses 2 anos aí para, acertar o nosso lado. Vamos roubar o máximo que a gente pode roubar, vamos mudar as leis ao máximo que a gente pode mudar, porque talvez seja mesmo a última oportunidade que a gente tem de continuar ladrando como político, né? Não que outros não virão, mas eu acho que essa geração Temer, né? Os caras, assim, nossa, é muito bizarro a coragem que eles têm de fazer merda grande, e claro que contam também com, com essa situação que o povo brasileiro está vivendo já, pelo menos nos últimos 4 anos, né? De tentar se comprometer com alguma posição política, né? Com alguma posição que, enfim, possa estar certo ou estar errada, mas aí, para na sequência descobrir que está errado, então o brasileiro ele já meio que está no foda-se do governo Temer, e o governo Temer sabe disso e está tirando o máximo de proveito disso, né? Tipo, cara, é bizarro, porque inclusive o Temer, né, sei lá, outros governos no passado, mesmo, sei lá, o Sarney, que seja, entendeu? Essa galera, quando surgia uma situação como essa, tipo dessa da Cristiane Brasil, jeito de, troca isso daí, porque é um desgaste enorme e tal, e aqui, velho, não tem como, né, porque né, ele tá lá pagando a dívida dele com o Roberto Jefferson, que botou a galera para ele das denúncias, e dizendo que isso aí é por causa da reforma da Previdência, né, tipo assim, que é a última coisa que ele vai tentar fazer aí para agradar o tal mercado, para ver se também o tal mercado garante algum apoio para alguns políticos na próxima legislatura para tentar livrar um pouco a cara deles. Acho que tem isso daí também. E o lance do desemprego também é muito. Eu acho que também era meio esperado, na verdade, é evidente que o governo não queria dizer isso, mas que a reforma trabalhista entrou em vigor, acho que foi no final de novembro. O primeiro movimento que ia ter é um monte de demissão para a galera justamente poder contratar novas pessoas no sistema mais precarizado da reforma trabalhista, né? Tem esse baque. E, cara, pode ser, inclusive, que daqui nos próximos meses comece a surgir novos postos de trabalho, mas nesse esquema novo né, pós-reforma, esses postos de trabalho bizonho, né, com umas condições muito piores, o governo Temer vai dar um jeito de colocar lá dizendo que isso aí é emprego do mesmo jeito, né? Eu acho que o que tinha que acontecer é que essa pesquisa de emprego, né, que é aquela PNAD, né, eles deviam criar novas categorias, né, e falar assim, olha, nós temos tantos empregos com carteira assinada, esquema CLT antigo, e tantos por cento de empregos né, do sistema precário. Alguma dimensão do que está acontecendo, evidentemente isso não vai ser feito, mas, cara, eu acho que essa primeira onda de demissões era esperada, parando para contratar gente com salário menor, com condições piores, isso aí é o esquema do trabalho, né, meu? Foda-se, né, tipo, é isso, né, Cristiane, os caras, sei lá, jurídico, né, realmente, o embrolho é meio ridículo, né, porque na verdade,
de fato, não tem nenhum impedimento para Cristiane Brasil assumir, né? Aí vem esse argumento do impedimento moral. Na verdade, a única coisa que a gente vai ver vai ser mais uma tucanada da Carmen Lúcia de dizer que ela vai fazer alguma coisa tipo o que rolou na época do caso do Aécio, né? Ela vai dar um jeito de não afetar o Temer e dizer que, ao mesmo tempo, ela não está indo contra alguma coisa moral e essa mulher ainda vai entrar no tal do ministério. Né? Não acredito que Carmen Lúcia vai fazer alguma coisa nem para o lado da moralidade, mas também não vai fazer uma coisa tão abertamente para o lado do Temer. Então, eu realmente não tenho eu não me importo muito com o desfecho desse negócio, eu acho que ele é só emblemático do que é o governo do Temer, que é como a gente estava falando. E, cara, acho que também já tá bom de acabar, né, por hoje, porque a gente já está aqui em torno de 1 hora. Né? Sim, última parada que eu vi de política, só para finalizar, então, o Dória, né, cara, parece que ele tá com 15% de aprovação e diz que o PSDB já imagina que dificilmente vai conseguir eleger algum governador perpétuo aí para São Paulo. Então seria o plot twist aí que o Dória já murchou rapidinho, né? Até perdeu o apoio do MBL, porque parece que é contra o Uber, né? E é a favor dos taxistas, o que é um tipo de liberalismo, sei lá, um liberalismo sindical, né? Seria o do Dória, porque, enfim, apoiar taxista e ser contra o Uber hoje em dia é um contrassenso para quem se diz, né, pró-mercado e blá, blá, blá. Então é isso, pessoal, agradeço aí a atenção de todos. Semana que vem estamos de volta com um tema mais do que especial e até a próxima. Falou, galera, vamos ver o que vai ser desse ano aí, vamos manter esse negócio aqui. Um abraço.